Ufa, finalmente o dia seguinte de jogo, que a gente não acorda com gosto de papelão, né? A gente acorda com aquela alegria, aquela satisfação de ter assistido aí, acompanhado uma vitória do Fluminense, principalmente uma vitória num clássico, depois de 13 clássicos sem vitória, e contra o Vasco, né? Porque, cara, não tem jeito. Eu não tinha visto, admito para vocês que eu não tinha visto os cartazes, os papeizinhos, né? Os papeizinhos meio esquisitos, que eles colaram em volta do Maracanã, próximo do setor sul ali, mais uma vez provocando e acusando o Fluminense de racismo e tudo mais. Cara, não tem jeito. São os Pinóquios da colina, né? O Vasco é maior que o Fluminense. E meu nariz cresceu. É por isso que o nariz cresce. Né? É por isso que o nariz cresce. Não param de mentir, não param de mimimi, de provocar. E ontem o que chamou atenção no pós-jogo foi as provocações que o Fluminense, através das suas redes sociais, fez. O Fluminense fez bastante provocação ao Vasco, muito justas, por sinal, porque quando é do lado de lá, eles pegam pesado. E, cara, mais uma vez um mimimi, um chororô, nunca aceitam a derrota, tem sempre um motivo. E o tal do Ramon Dias, que está mais preocupado em lacrar do que treinar a sua equipe, semana passada cometeu um baita ato de machismo, né? Soltando uma fala super preconceituosa contra a árbitra mulher que estava no VAR, no comando VAR. Aí depois viu que falou besteira, pediu desculpa, o Vasco se justificou nas redes sociais. Ontem ele falou mais uma besteira e o vice-presidente do Fluminense entrou de sola. Entrou nos peitos nas redes sociais e o clima fica cada vez mais hostil, mais pesado entre Fluminense e Vasco. Eu já tinha falado para vocês aqui que nos bastidores as duas diretorias não se dão bem, tá? A relação é muito ruim e isso só se confirmou ontem com a declaração do técnico do Vasco, repito, que está mais preocupado em lacrar do que treinar a sua equipe. Se ele estivesse mais preocupado em treinar, não tinha um time tão ruim, com resultados tão ruins no Campeonato Brasileiro. Em 3 jogos já são 2 derrotas, tá? Será que a Série B vai chegar pela 6ª vez? Será que vai ser a 6ª participação do Vasco na Série B em 2025? Veremos no final do ano. Mas se continuar assim, o técnico deles mais preocupado em lacrar do que em preparar a sua equipe, não sei não, hein? Já são recordistas. Querem aumentar ainda mais esse recorde de participação na 2ª divisão. Então aqui nesse vídeo, pessoal, eu vou colocar o áudio do técnico do Vasco bostejando sobre o público no Maracanã e tudo mais. E vou ler também para vocês a resposta do vice-presidente do Fluminense, tá? Além disso, eu vou trazer alguns números importantes aqui sobre o clássico. E 2 jogadores se destacaram muito positivamente e ajudaram muito o Fluminense na vitória desse jogo, tá? Então, se você está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, muito prazer. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense. Se você puder deixar teu like, se inscrever no canal, você vai me ajudar bastante, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá. Esse aqui é o vice-presidente do Fluminense, de cima, Matheus Montenegro, e aqui embaixo, o lacrador Ramon Dias, tá? Vamos ouvir primeiro o que o Ramon Dias falou sobre o público presente no Maracanã. Vamos lá. Sí, a mí lo que me sorprendió que en un clásico tan importante de Río haya tan poca gente. Me sorprendió, no sé el motivo. No lo puedo decir porque no sé el motivo, pero es una lástima porque es un espectáculo donde 2 equipos tienen mucha torcida, mucho fan. Y de Vasco podíamos haber llenado toda la cosa, pero no sé el motivo. Me sorprendió, parecíamos en pandemia, pero en pandemia, un partido en pandemia, pero me gusta que si tenés la posibilidad que el estadio esté lleno. Vasco, si le da la mitad del estadio, la va a llenar, pero no sé por qué no se puede. Bom, para quem não entendeu aí, no fim da coletiva, ele fala que o que mais surpreendeu ele foi o estádio vazio, né? O estádio muito vazio, parecia que estava na pandemia. Aí arrancou risos dos jornalistas presentes na coletiva. Alguns deles o fizeram. Ô, Ramon Dias, deixa eu falar uma coisa para você. Antes da resposta aí do Matheus Montenegro, deixa eu dar minha resposta para você. Você falou que o estádio parecia que estava na pandemia, né? Para começar, na pandemia não tinha público.
E ontem nós tivemos aí quase 26 mil pessoas no Maracanã. 26 mil pessoas que, por sinal, é um público maior do que todos os jogos que vocês fazem no estádio de vocês com ele super lotado. Quando o Vasco joga com São Januário botando gente pelo ladrão, 20 mil pessoas. Então ontem já era um público superior ao que você está acostumado desde quando você chegou ao Brasil. O público de ontem foi maior que todos os jogos do seu time como mandante em casa. O estádio de vocês é desse pequenininho, né? Não posso fazer nada se o meu estádio é o templo do futebol. Porque sim, o Maraca é nosso. Nosso, o torcedor do Fluminense. Não seu torcedor vascaíno. Tá? Então assim, lacrou para falar besteira. Bostejou. Parecia pandemia. Pandemia não tinha público. E segundo que o público de ontem, de 26 mil torcedores, é um público maior que todos os jogos do Vasco com lotação máxima, carga esgotada, gente em cima da marquise. Ontem tinha mais do que você está acostumado. Agora vamos à resposta do vice-presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, depois dessa fala infeliz aí do Ramon Dias, tá? Matheus Montenegro publicou em seu Twitter a seguinte mensagem: o público não foi dividido porque o Vasco não aceitou o acordo proposto pelo Fluminense. Somos favoráveis a clássicos 50-50, ou seja, dividido, né? Mas, claro, respeitamos a decisão de vocês. Ou seja, o Fluminense propôs Maracanã dividido tanto no primeiro quanto no segundo turno, mas o Vasco, com picuinha, não quis porque queria o setor sul. Porque, historicamente, o setor sul é do Vasco. Aí não tem jeito, né? É por isso que são chamados de... O Vasco é maior que o Fluminense. E meu nariz cresceu. Chamar de Pinóquio, né? Que mentem o tempo todo. O Fluminense tem mais de 3 vezes a quantidade de jogos no Maracanã do que o Vasco. Mas continuando aqui com a fala do vice-presidente do Fluminense, tá? Se o treinador trabalhasse mais e ironizasse menos, poderia ter conseguido um resultado melhor no jogo de hoje. Boa noite, disse o vice-presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, de forma muito educada, mas entrando com o pé no peito do Ramon Dias, que sentou na cadeira para bostejar e falar que o público do jogo parecia um público de pandemia. Quase 26 mil pessoas no estádio. É abaixo para o tamanho do clássico? Claro que é abaixo. Mas muito provavelmente esse público do jogo de ontem ele vai ficar no top 5 da rodada do Brasileirão. Tá? A torcida do Fluminense insatisfeita, no meio de um feriadão, pessoal realmente querendo protestar, não indo do jogo, num momento ruim. Tinham 4 mil vascaínos, quase 26 mil pessoas, tinham quase 22 mil tricolores. É um público abaixo do que deveria, do que merecia o clássico, mas também não é lá essas coisas horrorosas como estão colocando, não. Principalmente público de pandemia. O que ele quis ali era lacrar. Ele quis tirar o foco da derrota, ele quis fazer uma fala para agradar a torcida do Vasco, e aí tá passando vergonha agora aí pro Brasil inteiro. Mais uma vez, né? Mais uma vez o Vasco passando vergonha pro Brasil inteiro. Já deveriam estar acostumados, né? Mas eu não poderia deixar de trazer para você que não acompanha a rede social. Aconteceu isso aí na noite de ontem, pós-jogo, tá? O Fluminense fez várias provocações ao Vasco. Várias. E uma parada que eu não entendo, eles estavam aí tirando onda, né? Que pô, ganha, pá, freguês, e que não sei o quê. Olha o retrospecto do Vasco contra o Fluminense desde 2000, nos últimos 5 anos. 2020, perdão. 2020, 21, 22, 23 e 24. De lá para cá, o Fluminense conquistou 3 títulos, 4 títulos, na verdade, bicampeão carioca, campeão da Libertadores, campeão da Recopa, e o Vasco só colecionando fracassos, um fracasso atrás do outro. Nem uma Taça Guanabara, nada. 0 títulos, 0, tá? Mas vamos no retrospecto. Fluminense e Vasco. Foram apenas 10 jogos. Já que o Vasco, durante um período, né? Bom, não precisa dizer. 5 vitórias do Fluminense, 4 empates e apenas uma vitória do Vasco. Uma. Foi aquela do ano passado, que o Vasco ganhou do Fluminense no jogo disputado lá no Engenhão. A única vitória do Vasco de 2020 para cá. Fluminense acumulando títulos, colecionando títulos, e eles não aprendem. Eles não aprendem, não adianta. Ficaram para trás. O Fluminense hoje é maior do que o Vasco.
A única coisa que o Vasco tem maior que o Fluminense é a torcida, por enquanto. E se continuar assim nas próximas décadas, isso vai ter uma reviravolta, tá? E os caras não aprendem. Insinuando que o Fluminense é um clube racista, fazendo provocações homofóbicas, contando mentira atrás de mentira, se fazendo de vítima, de coitadinho, que foi roubado e coisa e tal. Que coisa chata, mano. Mas que coisa chata. Todo jogo contra o Vasco é isso. É essa... Puta, troço chato mesmo. Ainda bem que o Fluminense ontem venceu. Foi por pouco, hein? Placar foi pouco, hein? Por pouco que eu digo, placar foi pouco, pequeno. A diferença era para ter sido mais. Apesar do Vasco ter desperdiçado algumas chances, o Fluminense também desperdiçou algumas chances. É engraçado quando você vê algumas análises na grande mídia ontem, não, porque o Vasco poderia ter empatado no último minuto. O Fluminense meteu bola no travessão. O Aras perdeu o gol. Tinha um gol certo do Marcelo que o Maicon bloqueou um gol certo. O John Kennedy perdeu um gol no final do jogo. O Douglas Costa deu uma finalização no cantinho que o goleiro do Vasco fez um milagre. O Léo Grama fez um milagre no cantinho. Então, assim, o placar foi pequeno. A diferença de gols foi pequena. Era para ter sido demais. E merecia. E merecia. Mas tudo bem. Vitória justa do Fluminense, 2-1, 3 pontos. E esses caras aqui, galera, ajudaram muito a gente na vitória de ontem. Para mim, esse aqui foi o grande destaque, tá? Ao lado do próximo. Eu consigo colocar os dois juntos aqui. Não tem problema eu me tampar, não, mas eu acho que merece a análise dupla. Para mim, esses caras aqui foram os dois destaques do jogo, tá? Martinelli. Deixa eu botar aqui a minha... Cadê minha câmera? Não tem problema eu ficar tampado aqui, não. Vou ficar aqui atrás do Martinelli. Pronto. Esses dois foram os grandes destaques, tá? O Martinelli, um gol, uma grande chance criada. De 57 passes que ele deu, ele acertou 55, um aproveitamento de 96% nos passes do Martinelli. Ele meteu 4 bolas longas, acertou 3, 6 bolas recuperadas, 2 desarmes e 2 cortes. Olha o mapa de calor do Martinelli. Olha como esse menino é dedicado, esforçado, e quando colocado pelo Diniz no setor dele, na posição dele, olha como é que ele rende. Primeiro jogo do Martinelli no meio-campo, ele tem um aproveitamento desse espetacular e ainda marca um gol. Ou seja, olha o desperdício que a gente estava tendo com o Martinelli na zaga. Né? Marcelo, cara, a lenda. Foi a maior nota do jogo de ontem, 8.1. Tá? O Marcelo tá bem físico. Que alegria, cara. Que alegria de ver o Marcelo bem fisicamente, correndo, se esforçando, não desistindo da jogada. É claro que o Marcelo não é um supra-sumo da marcação. É claro que do lado esquerdo sempre fica uma avenida Marcelo ali, porque nem no auge dele no Real Madrid ele era um grande marcador. Ele acaba deixando espaço sim por ser muito ofensivo. Mas que partida bacana do Marcelo ontem. Temos um gênio, temos uma lenda na nossa equipe. Talvez no último ano de carreira dele, temos que aproveitar muito o Marcelo. Tá? Os números do Marcelo no jogo. Uma assistência, um passe decisivo, uma grande chance criada, 2 finalizações, uma no gol e a outra foi bloqueada, que ia ser gol certo. De 46 passes, ele acertou 37, um aproveitamento de 80%, porque ele dá passes mais difíceis que o Martinelli, por exemplo. Então a probabilidade de errar é maior. 8 ações defensivas, tá vendo? 8 ações defensivas, 4 faltas sofridas e a maior nota do jogo com 8.1. Então assim, pessoal, foi uma grande partida do Marcelo, uma grande partida do Martinelli. Vitória justa do Fluminense. Tem muita coisa para corrigir, tem. Sistema defensivo, principalmente. Né? Manuel e Antônio Carlos junto, meu irmão, é um Deus nos acuda. Precisa mais rapidamente possível a contratação de um zagueiro. O Thiago Silva falou ontem, no pós-jogo lá do Chelsea, que ele já tem a decisão dele, que nos próximos dias ele vai divulgar. Então, finalmente, essa novela vai acabar. Vem ou não vem para o Fluminense? Tomara que venha. Meu Deus, vai ser um baita reforço, se tornará o melhor zagueiro do futebol brasileiro e vai nos ajudar muito. Mas, na minha opinião, além do Thiago Silva, o Fluminense tem que trazer mais um zagueiro. Tá? Só ele não basta, não. E quem dera essa zaga pudesse ser Thiago Silva e Felipe Melo. Pô, zaga quarentona. Não troco por uma de 25. Só que o Felipe Melo não tem mais condições de atuar mais de 45 minutos. 45, 50, 60... Quando o Diniz deixa, ele fica até os 15 minutos do segundo tempo no máximo. Então a gente vai precisar da contratação de um zagueiro.
do mesmo nível do Felipe Melo, do Thiago Silva, para sempre entrar no segundo tempo e dar conta do recado ali. Thiago Silva joga o jogo todo lá na Premier League, mesmo com 39 anos, marca o Haaland, joga grandes clássicos contra o Manchester United. Idade para ele não importa, é o de menos. Tá? O desempenho dele é em altíssimo nível. Poderia estar na seleção brasileira até hoje. Mas vai ter que ter um cara para jogar do lado dele ali os 90 minutos. Então, é Felipe Melo 45, tem que jogar um outro cara mais 45. Então, se vier realmente esses reforços, cara, eu acho que a vitória de ontem, acertando o sistema defensivo, o Fluminense volta a ser muito forte e vai brigar aí por todos os títulos na temporada 2024. Mas tem que continuar evoluindo. Eu tô sentindo nos últimos 3 jogos uma evolução constante. Vamos torcer para um jogo de quinta-feira da Libertadores contra o Cerro. Essa evolução continuar, vitória Fluminense fora de casa e a gente manter a liderança da Libertadores aí no nosso grupo e encaminhar essa classificação para as oitavas o mais rápido possível. Na Libertadores não pode dar brecha pro azar. Então, tem que ganhar os jogos. Legal? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, um forte abraço, saudações tricolores e vamos terminar com ele, né? O Vasco é maior que o Fluminense. E meu nariz cresceu.